Prosseguindo na síntese do profeta Sofonias, o item 3, o castigo de Jerusalém e a promessa feita aos fiéis. Estudando Sofonias, capítulo 3, versículos 1 a 20. O versículo 1 diz: ai da rebelde e manchada. Jerusalém é classificada como cidade rebelde e manchada. A cidade escolhida por Deus para ser modelo de fidelidade, para ter uma aliança eterna com Yahvé, não influenciou as nações vizinhas no caminho do bem. Deixou-se influenciar pelas nações vizinhas no caminho do mal. Nós tivemos o exemplo de Jezabel, que no norte ela trouxe a influência dos sidônios, que são também os fenícios, tá ok? Onde Baal era a principal divindade a ser reverenciada. Essa influência tomou conta de Israel e, apesar de surgirem reis bons no sul, eles infelizmente acabaram não conseguindo fazer com que o seu reinado e a sua boa influência fosse determinante para que Israel escapasse da condenação. Por quê? Porque o povo não se convertia totalmente. No versículo 2 diz: não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia em Yahvé e nem se aproximou do seu Deus. Tá bom? Então, eles estavam surdos, que não ouviam, espiritualmente falando, o aviso que vinha, eles não ouviam. Não aceitavam o castigo. Quando viam castigo sobre eles, como quando veio sobre o reino do norte, eles não aceitavam. E não confiavam em Yahvé. Então, essa é a pior coisa. Se não confiavam nele, como foi dito antes pelo próprio Sofonias, eles não acreditavam que Yahvé influenciasse nem para o bem, nem para o mal, nem para o juízo, nem para a bênção. No versículo 3 diz: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Ou seja, pela figura de leões, né, eles eram como destruidores. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia, ou seja, consomem tudo. Então, tanto leões aqui como lobos aparecem como destruidores. Tá bom? A liderança estava ali para oprimir o povo e pervertê-lo também espiritualmente. Versículo 4 já falou dos príncipes, né, dos reis, dos juízes, e agora os profetas e sacerdotes. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Aleivosas significa impostores, tá bom? São falsos profetas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Tá bom? Profanaram o santuário porque, principalmente no período de Manassés, quando o sacerdote de Deus ele tinha que dividir o ofício com os sacerdotes de Baal, era para o sacerdote de Deus protestar e falar: olha, eu não participo desse culto. Mas eles então aceitaram participar, tá ok? Começaram a chamar os profetas de Baal, vamos assim dizer, de pessoas que serviam ao mesmo Deus, que poderiam estar no templo. Algo parecido acontece nos nossos dias. Veja, existe uma confusão. Alguns dizem o seguinte: vocês têm que respeitar todas as religiões. Com certeza, e nós respeitamos. Só que eles dizem que respeitar as religiões significa dizer que todos eles servem ao mesmo Deus, que todos servimos ao mesmo Deus. Isso não é respeitar as religiões, tá bom? Isso, na verdade, significa aceitar o ponto de vista diferente deles, que é um ponto de vista pervertido, tá bom? Respeitar as religiões olha, todos têm liberdade para seguir o seu Deus, ainda que eu considere eles deuses falsos. Isso é respeitar a religião deles. Todos podem prestar o seu culto, ainda que eu considere que seja um culto enganoso. Com isso eu estou respeitando. Respeitar não é aceitar o culto deles como sendo um culto ao Deus verdadeiro. A situação que eles viviam, vamos abrir aí no livro do profeta Jeremias,
no capítulo 5, lembrando que Jeremias ele foi contemporâneo de Sofonias. Então, Jeremias ele vai viver os períodos do cativeiro babilônio. Ele vai estar profetizando na terra, inclusive vai anunciar que o povo de Israel deveria se sujeitar à Babilônia, que a Babilônia estava sendo usada por Deus para puni-los. Aquilo será considerado um absurdo pelo povo. Mas Jeremias, então, vivendo nessa mesma época, pegando a profecia dele, nós podemos entender o que Sofonias está vivendo nesse período. O capítulo 5, versículo 2, Deus diz para ele, olha: dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Ou seja, procure alguém. Se você encontrar alguém, traga esse, escapa. Esse eu perdoo. Tá bom? No versículo 2, esse foi o versículo 1, o versículo 2 diz: e ainda que digam, vive Yahvé, de certo falsamente jura. Ou seja, eles em determinado momento, não, nós acreditamos em Yahvé. Acreditavam em Yahvé, mas também diziam acreditar em Baal. Testemunhavam que Yahvé é Deus, mas também testemunhavam que Baal é Deus. Então, era falsa essa confissão, era falso esse juramento. O versículo 3 diz: ah, Yahvé, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Olha o que Jeremias acaba verificando no povo. Tá bom? Ele teria então andado pela cidade e viu que Deus havia ferido eles, mas isso não lhes doeu, ou seja, aquela ferida era normal para eles. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar, não quiseram retornar dos seus erros, abandonaram os seus pecados. Versículo 4: eu, porém, disse, deveras estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho de Yahvé, o juízo do seu Deus. Então, quer dizer, o caminho de Yahvé é ou bênção ou juízo, dependeria da atitude que eles teriam diante de Deus. E no versículo 5, para concluir, diz: irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho de Yahvé, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Então, Jeremias, vivendo nessa mesma época, descreve que eles viviam uma situação realmente de calamidade espiritual. Voltando a Sofonias, no capítulo 3, o versículo 12, ele diz: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome de Yahvé. Isso acontece porque quando Jeremias profetiza que Nabucodonosor iria dominar aquela terra, o próprio imperador Nabucodonosor deu ordem: olha, não toque nesse homem. E Nabucodonosor levou todos que podiam trabalhar como escravo, quem poderia produzir algo para o império babilônio, e deixou só o povo pobre na terra. Mas esse povo pobre que ficou, Deus está dizendo, em algum momento eles vão confiar no Senhor. O versículo 14: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Eles vão confiar no Senhor. Será que já confiaram? Versículo 15: o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Aí chegamos no versículo 17, ou seja, Deus se apresenta como aquele que está no meio de Israel. Será que isso já aconteceu em Israel? Eu comento aí, olha. Deus faz promessa futura, anunciando que o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, no versículo 13. Então, ou seja, um restante vai abandonar o pecado. Neste momento, o profeta salta para o fim da grande tribulação, quando eles se converterão a Jesus Cristo. Esse momento é descrito por Daniel como tendo sido dado fim
aos pecados de Israel. Pode ler em Daniel capítulo 9, versículo 24, descrevendo os propósitos das 70 semanas de Daniel. Será dado fim aos pecados de Israel, será extinguida a transgressão.